Continuando a falar sobre o sacramento da Ceia do Senhor, eu quero falar hoje sobre a compreensão e prática de Calvino em Genebra. E eu tomo aqui uma definição dele. Sacramento é o sinal externo, mediante o qual o Senhor nos cela a consciência, as promessas de sua benevolência para conosco, a fim de sustentar-nos a fraqueza da fé. E nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade para com ele, tanto diante dele dos anjos, quanto junto aos homens. É possível defini-lo, inclusive de forma mais sintética, de outra maneira, que sacramento é o testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo, com mútua testificação de nossa piedade para com ele. Fecha aspas. Continuemos, então. O sacramento, ele não traz uma graça a mais ou superior. Antes, ele nos fala da mesma graça que já recebemos, apenas de forma diferente. Ou, nas palavras do Hermann Bavinck, ele apenas fortalece e confirma aquilo que foi recebido da palavra pela fé. Fecha aspas. Os sacramentos são sinais visíveis que representam uma realidade espiritual, sendo-nos concedidos para ajudar a nossa fé, como pedagogos, em sua limitação, propiciando um recurso material para exemplificar uma realidade mais ampla e profunda, selando uma promessa que sempre lhes procede. Os sacramentos são como que colunas de nossa fé, apoiadas sobre a palavra que é o fundamento. Portanto, eles nada acrescentam à palavra, mas nos conduzem sempre de volta à palavra, atestando a sua fidedignidade. Então, os sacramentos são selos que testificam a autoridade, a veracidade da palavra, e eles têm um sentido real para aqueles que já experimentaram de forma salvadora a graça de Deus e que estão em franco progresso de sua fé. O Consenso Tigurinus, de 1549, era justamente uma busca de uma compreensão mais bíblica e profunda e consensual entre os principais reformadores. Então, nesse Consenso Tigurinus, artigo 7, diz assim: os sacramentos trazem a morte de Cristo e todos os seus benefícios à nossa lembrança, para que a fé possa ser mais bem exercida. E, em segundo lugar, aquilo que a boca de Deus anunciara é como se fosse confirmada e ratificada por chancelas. Repare, mais figuras, né? Ratificação, chancela, associada à ideia de selo, colunas, sempre associadas à graça da palavra, a graça que já foi experimentada pelo povo de Deus. Então, os sacramentos, eles não têm nenhum poder mágico. Antes, a sua efetividade está na atuação do Espírito como nosso grande mestre interior. Pois se este mestre interior nos faltar, abre aspas para Calvino, nada nos pode mais a mente oferecer os sacramentos, ou se ou a olhos cegos refugia o esplendor do sol, ou a ouvido moucos ressoe a sua voz. Ele está usando figuras para dizer que assim como a luz do sol não tem nenhum impacto sobre os cegos, da mesma forma, o som para ouvidos moucos, os sacramentos sem a ação do Espírito como nosso mestre interior, agindo em nós, para nada mais servem. Podemos tomar 1 litro de suco de uva, podemos discutir se deve ser suco de uva ou vinho, podemos comer um pão inteiro ou um pedaço de pão, isso de nada adiantará. Portanto, a nossa participação deve ser acompanhada de fé, que é então confirmada por aquele que antes a produziu, já que a fé é a principal obra do Espírito Santo em nós. O Espírito dispõe os nossos corações à palavra e aos sacramentos.
Devemos, portanto, firmar-nos não nos sacramentos em si mesmos, mas em Deus. Mais uma vez, eu cito João Calvino, e isso porque nós estamos abordando a sua compreensão e prática. Calvino escreveu: não devemos pôr a nossa confiança nos sacramentos, nem transferir para eles a glória de Deus, como se eles fossem a causa e a fonte das bênçãos que por meio deles recebemos. Antes, deixando de lado todas as coisas e delas nos desprendendo, devemos e dirijamos o nosso testemunho de fé àquele que é o autor dos sacramentos e de todos os demais bens. Então, deste modo, os sacramentos compreendidos corretamente como sinais podem, no entanto, nos sugerir dois caminhos, os quais devemos evitar por serem equivocados. Repare, porque você pode tomar o sacramento como sinais corretamente, mas isso pode sugerir dois caminhos que devemos evitar. O primeiro deles seria nos deter nos sinais, exaltando desproporcionalmente o seu valor. Ou seja, nós nos atermos à questão do vinho, do suco de uva, ou do pão, o tamanho do pão, a qualidade do pão, a qualidade do suco, se tem que ser branco ou vermelho, ou não pode ser vermelho, ou tem que ser branco. Ou seja, essas discussões, embora, obviamente, eu não vejo por que usar um suco de uva ou vinho, não estou discutindo isso agora, branco, se o sangue é representado pelo tinto, né? Pelo vinho tinto ou pelo suco de uva tinto. Mas, de qualquer forma, não é essa a questão fundamental. Se nós nos perdermos nisto, nós estaremos nos afastando do sentido da ceia. E o segundo equívoco, né, o primeiro é supervalorizar os sinais, o outro é desvalorizá-los excessivamente. Porque nós gostamos de discutir questões que são etéreas, ou mesmo que sejam concretas, elas são concretas de forma extremamente rara, e certamente não, essas questões não foram para nós. É discutir: alguém pode servir a ceia com água, com biscoito? Pode. Mas por que isso? Ah, porque na região pode não ter. Pode não ter. Será que não podemos preparar isso com antecedência? Ou seja, nós vamos agora desculpar o nosso desleixo buscando uma questão teológica que poderíamos fazer assim, um assado? Isso seria, meus irmãos, tolice e uma banalização dos sacramentos. O Senhor instituiu com vinho e instituiu com o pão. Então, em princípio, esses são os sinais que ele deixou para nós, devemos utilizá-los. Não devemos nos prender a isso, mas, muito menos, devemos banalizá-los. Calvino, mais uma vez, ele observa que, abre aspas, sempre que Deus ofereceu algum sinal aos santos patriarcas, desde o início do mundo, foi conhecido ser inseparável a ordem da doutrina, sem a qual nossos sentidos ficariam atônitos pela mera aparência exterior. Portanto, quando ouvimos fazer-se menção da palavra sacramental, devemos compreender a promessa que, proclamada em voz nítida pelo ministro, conduza o povo pela mão até o ponto em que se estende e nos dirige o sinal. Os sacramentos devem ser usados dentro da proporção correta que a palavra nos confere. Nós vamos continuar falando sobre essa compreensão e prática de Calvino sobre a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.